A paz do Senhor Jesus. Vou trazer hoje uma pequena historinha para vocês meditar, tá bom? É uma ilustração. O elefante, ele era pequenininho e o seu dono colocou uma corrente em volta da sua pata para que ele não fugisse. Então aquela corrente, ela tinha uma espessura de 2 dedos, mais ou menos, e ele colocou em volta da patinha do elefante. E tudo bem, e aquele elefante tentava fugir, mas ele não conseguia, porque ele era pequeno e aquela corrente o segurava, né, atrapalhava. Só que aí, com o passar do tempo, o elefante ele foi crescendo, e o dono colocava aquela mesma corrente em volta da pata dele. Só que como ele era grande, mas ele já tinha o costume de desde pequeno ser preso com aquela corrente, ele não tentava mais fugir, porque ele achava que ele não ia conseguir, porque ele já tinha tentado muitas vezes quando ele era pequeno, mas ele não conseguiu. Então uma certa vez, ele estava preso àquela corrente, e ele bem grande, né, e bem pesado. Então um outro elefante chegou nele e falou assim: por que você não se solta dessa corrente? Por que você não foge? Aí o elefante falou: mas eu não posso, essa corrente ela tá comigo já desde quando eu era pequeno. Eu já tentei fugir dela quando eu era pequeno muitas vezes, tentei me soltar, mas eu não consegui. Aí o outro elefante pegou e falou assim para ele: pois tenta soltar agora para você ver. Aí quando o elefante tentou, ele conseguiu, porque ele era bastante pesado já, e aquela corrente ela era fina, então ela não segurava mais ele. Aí ele se admirou e ele falou: poxa, eu fiquei tanto tempo preso nessa corrente e eu queria me soltar, mas eu tinha tentado tantas vezes que eu desisti de tentar. Aí o outro elefante falou para ele: tá vendo? Você poderia ter se soltado bem antes. Moral da história: às vezes a gente se aprisiona a certas coisas que naquele momento a gente não tem força de resolver, e a gente começa a se adaptar àquilo, né? A gente começa eu não consigo, não vou conseguir, vou viver assim. Aí a gente acaba vivendo com aquela amargura, com aquela dor, com aquele sofrimento, e a gente não consegue mais se livrar daquilo. Mas quando a gente busca o Senhor, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor ele é o nosso refúgio, ele é a nossa força. O Senhor ele nos dá capacidade para superar as provas, os problemas da vida. Então, às vezes a gente pensa assim: não vou conseguir isso. Mas você não pode pensar assim. Você tem que pensar que hoje você tem Jesus. Hoje você tem Deus Todo-Poderoso do teu lado. Então tenta de novo. Tenta de novo que você vai conseguir. Você vai ver que vai dar certo, porque Deus é contigo. Amém? Eu espero que eu possa ter te ajudado com essa meditação, com essa pequena ilustração, tá bom? Tenha força, tenha ânimo. Siga em frente, tente novamente, que a vitória é tua, em nome de Jesus.